Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Estamos ao vivo, graças ao Senhor Jesus, esta rica oportunidade que Deus nos dá nesta quarta-feira de nos unirmos em mais um culto da Igreja Brasil para Cristo do Jardim São Luís, em Budas Artes. Igreja esta pastoreada pelo pastor Daniel Teruel e que tem também ali no time de pastores o pastor Paulo Almeida, pastor Carlos Rui, pastor Josué, presbítero Henrique, presbítero Eliseu, o evangelista André está conosco também, ali juntos trabalhando para o Senhor Jesus, o pastor Eliezer. Uma grande honra nós estarmos juntos nessa noite. Quero te convidar neste momento para você deixar todas as demais coisas de lado, todas as preocupações que porventura esteja afligindo o seu coração, todo tipo de ansiedade. Nós, nesta noite, nos unirmos numa só fé, numa só voz e clamarmos ao Senhor para que o seu Espírito venha nos ministrar, venha nos instruir, venha derramar da sua graça sobre as nossas vidas. Compartilhe este link do culto da igreja que você faz parte, pegue a sua Bíblia, vamos nesse momento orar ao Senhor. Logo em seguida eu estarei colocando um louvor de abertura para preparar os nossos corações para essa noite nós meditarmos na palavra de Deus. Deixe já a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, no capítulo 3 do livro de Daniel. Vamos nesse momento, quero te convidar juntamente com a sua família, você que está aí ao lado do seu esposo, ao lado da sua esposa, dos seus filhos, para você não desperdiçar esse momento. Eu costumo dizer aqui em casa que cada culto que nós fazemos, cada culto doméstico que nós fazemos, ele não é diferente do culto que é feito na igreja, não é diferente do culto que é feito na aldeia, não é diferente do culto que é feito em meio a um lugar aberto, debaixo de uma mangueira. É um culto a Deus. E como se trata de um culto a Deus, nós devemos fazer isso de todo o nosso coração. Por isso, carinhosamente, eu quero te pedir, pare tudo que você está fazendo. Deixe de fazer as demais coisas. Se você está lavando os pratos, pare. Se você está limpando a casa, pare agora. Vamos nos voltar ao Senhor. Amém? Me ajude aí com a sua oração. Pai, nós te louvamos por este momento. Pedimos a bênção do Senhor sobre este culto de ensino, sobre a pregação da palavra, que o Senhor esteja visitando cada casa, cada lar, visitando o coração dos teus filhos, das tuas filhas, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Que a tua palavra venha, Senhor, com poder sobre as nossas vidas. Que a tua palavra venha, Senhor, trazer refrigério, trazer paz, trazer consolo, trazer instrução. Abre nossos ouvidos e nos fortalece, Senhor, para nós continuarmos caminhando pela fé e não por aquilo que vemos ou ouvimos, mas sim pela fé, Senhor, olhando para o invisível, olhando para o alto, olhando para o Senhor que governa e reina sobre todo o universo e sobre todas as coisas. Assim oramos em nome de Jesus. Vamos então, nesse momento, ouvir aqui um louvor que eu vou colocar para nós estarmos ouvindo e logo em seguida nós vamos estar então ouvindo a palavra de Deus. Preste atenção neste louvor, se atente a este louvor.
Se estiver muito baixo, me avise com um sinal aqui na nossa comunicação. Se estiver muito alto, mas fechemos os nossos olhos e vamos ouvir esse louvor. Amém, queridos. Glórias a Deus por nós estarmos juntos nessa noite, por você estar aí e podermos ouvir a palavra do Senhor, podermos sermos ministrados pelo Espírito de Deus. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, como eu já havia pedido no início, mas você que entrou agora, quero cumprimentar aqui os irmãos que estão entrando nesse momento com a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos fortalecendo cada vez mais nesse momento que nós estamos aguardando em Deus para retornarmos aos cultos presenciais, retornarmos à nossa vida de rotina que tínhamos antes, com maior liberdade para irmos e virmos. Estamos nesse período de pandemia ainda, não sabemos quando vai terminar, mas uma coisa é certa, vai terminar.
Mas enquanto isso, nós precisamos continuar nos fortalecendo no Senhor. Por isso, vamos então ler a palavra do Senhor no capítulo 3 de Daniel, que tem um ensinamento muito importante para os dias de hoje, acerca do exemplo desses homens de Deus, desses jovens que não temeram a própria vida, antes eles creram no Senhor e estavam dispostos a pagar com a própria vida para honrar o Senhor. A palavra de Deus nos diz assim no versículo 1 do capítulo 3 do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba o rei que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, de hábito, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outros deuses, a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Amém, queridos? Se nós estivéssemos juntos nesse momento, na igreja local, onde congregamos, com certeza, nesse momento, nós estaríamos juntos ali, dando um glória a Deus, dando um aleluia, batendo palmas para o Senhor Jesus, batendo palmas para a sua palavra, louvando a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é o Senhor Jesus. Já há alguns dias que nós estamos em quarentena, não é verdade? Alguns não podem sair das suas casas por uma questão de problemas com a imunidade, outros porque suas empresas realmente fecharam, baixaram as portas, e outros precisam ir trabalhar, como é o caso das áreas essenciais,
como por exemplo a área da saúde. E tudo isso tem mexido muito com o emocional das pessoas, com o psicológico, com a saúde das pessoas. E não é porque nós somos cristãos, nós somos crentes, que nós estamos isentos de passar por crises de ansiedade, por momentos difíceis na nossa vida. Mas quando nós olhamos para esse texto e após ler este texto, nós somos encorajados pela palavra de Deus em todos os seus níveis, de Gênesis a Apocalipse, a entender que ao longo da história muitos cristãos padeceram e vão padecer. Muitos cristãos passaram por grandes provas, por grandes perseguições, por tribulações, por fornalhas ardentes, pelas covas dos leões, foram atirados ao Coliseu como comida de leões, mas esses cristãos, eles estavam olhando para a eternidade. Esses cristãos, esses crentes dessas épocas diferentes, eles estavam com os seus olhos voltados para a eternidade. E esse texto que lemos juntos nesta noite de culto, que celebramos a Deus com a sua palavra, ele nos narra a história de 3 jovens que foram levados da sua nação, da sua pátria, Israel, a exemplo de Daniel e muitos outros, para o cativeiro da Babilônia, por este rei chamado Nabucodonosor. Este rei que naqueles dias era um rei muito poderoso, com muita autoridade. E eles estavam em terra alheia, eles estavam em terra estranha, eles não estavam na nação deles, eles não estavam debaixo da proteção do Estado deles, da nação deles. Eles não estavam em casa, muito pelo contrário, eles estavam longe de casa, eles estavam distante da sua pátria. E ali, eles, pela sabedoria que Deus concedeu a eles, porque eram jovens diferenciados, eram homens com grande unção, com grande autoridade no relacionamento com Deus, que conheciam Deus, não apenas de ouvir falar, conheciam Deus não apenas de ler acerca de Deus, mas conheciam Deus de andar com Deus. Esses jovens, então, foram colocados como pessoas importantes na província da Babilônia. Eram autoridades ali. E este rei, ele, como nós lemos, ele expede uma ordem, ele baixa uma ordem de que ao som das harpas, das cítaras, dos instrumentos, todos deveriam se prostrar perante a ele. E quem não se prostrasse deveria ser morto. Quem não se prostrasse deveria ser atirado na fornalha ardente. Imaginem vocês, e vamos nos colocar no texto, que é uma excelente forma de nós absorvermos mais e assimilarmos mais a palavra de Deus. Vamos nos colocar no lugar desses 3 jovens, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se fôssemos nós que estivéssemos ali no lugar deles, que tipo de reação teríamos nós? Quando nós olhamos para a vida deles, e o versículo 16,
a resposta que eles dão ao rei Nabucodonosor, eles dizem: ó Nabucodonosor, no versículo 16, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Eles dão essa resposta para o rei Nabucodonosor. Uma resposta de fé, uma resposta de quem conhecia a Deus. É interessante que aqui no versículo 16, eles respondem para o rei: nós não precisamos nos defendermos diante de ti. Só um minutinho, que eu quero fazer algo aqui, que eu tinha colocado aqui um fundo musical. Nós não precisamos nos defender diante de ti. Ou seja, eles tinham um defensor. Eles tinham quem os defendia. A fé desses homens era tamanha que, mesmo antes de serem lançados na fornalha ardente, eles tiveram fé, eles tiveram convicção, eles tiveram a certeza de que Deus iria livrá-los. Mas é interessante também, no versículo 18 do capítulo 3 de Daniel, que estamos estudando nesta noite, que estamos lendo, nós notamos também no versículo 18 um comportamento de maturidade desses três homens de Deus, desses três servos, desses jovens. Vejam vocês o que eles dizem para o rei Nabucodonosor. Mas se ele não nos livrar, guarde isso no seu coração, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Os versículos 17 e 18 nos mostram duas realidades. Uma, a realidade da fé, do versículo 17. Da esperança viva que nós temos no nosso bom pastor, no nosso defensor, naquele que é o guarda de Israel, naquele que cuida do seu rebanho, que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo, que cuida daqueles que o temem. Quando eles disseram para ele que, no versículo 17, ele nos livrará das suas mãos. O comportamento da fé. Mas no versículo 18 nós vemos a maturidade desses homens, a maturidade desses jovens, a maturidade desses cristãos, desses crentes deste período. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei Nabucodonosor, que nós não prestaremos culto a ti, nem nos prostraremos perante a esta imagem de ouro, adorando-a, esta imagem que o Senhor mandou erguer. O que nós podemos trazer desta palavra que estamos nesta noite estudando, que Deus está ministrando em nossas vidas para esse momento que nós estamos vivendo, para os dias de hoje? Existem muitas estátuas erguidas ao nosso redor. Existem muitos ídolos erguidos. Existem
muitas situações que querem confrontar a nossa fé, querem confrontar a nossa convicção em Deus. Esta pandemia, por exemplo, que tem tirado o sono de muitos, a paz de outros muitos, trazendo medo, trazendo depressão, trazendo angústia, trazendo pânico, desespero, medo da morte, mesmo entre os cristãos, mesmo entre os crentes. De todos os lados, somos pressionados nesse momento que você que está na sua casa, está vivendo toda essa situação, muitas vezes sem poder sair da sua casa ou saindo com medo, tenha certeza de uma coisa: você não está sozinho, você não está sozinha. O quarto homem da fornalha, que neste caso aqui era o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele está acampado aí na sua casa com os seus anjos ministradores. Ele está acampado aí ao seu lado, em você, com você, através do seu Espírito. A decisão que eles tomaram foi uma decisão de fé, mas também foi uma decisão de maturidade, porque eles sabiam que caso o Senhor não os livrasse da cova dos leões, ou melhor, da fornalha ardente, eles continuariam com o mesmo amor, eles continuariam com a mesma devoção, eles continuariam com a mesma fé, eles continuariam com a mesma fidelidade, eles continuariam com o mesmo amor para com o Senhor. E aquilo irritou de tal maneira a Nabucodonosor, no versículo 19, que ele ficou furioso. E, como está escrito, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. Foi exatamente isso o que aconteceu com aqueles 3 jovens. Aqueles 3 jovens que, ao lado de Daniel, se recusaram a provar dos manjares, dos banquetes da mesa do rei, que preferiram comer legumes, e no final do período estabelecido eles estavam mais saudáveis, mais belos e mais sábios do que todos os outros jovens que faziam parte da comitiva daqueles que haviam sido escolhidos pelo rei Nabucodonosor para trabalharem ao lado dele como sábios. Esses jovens, eles tinham vida com Deus, esses homens tinham vida com Deus, eles tinham experiência com Deus, eles confiavam em Deus e eles não temeram a fornalha ardente. E foram levados para esta fornalha 7 vezes mais aquecida do que o de costume, com suas roupas, com seus turbantes, como era de costume eles se vestirem. E ali, quando todos, inclusive o rei Nabucodonosor, os sátrapas, os seus conselheiros que observavam aquela cena, como a fornalha estava 7 vezes mais aquecida, eles viram aqueles soldados serem mortos pela violência das chamas, pelo poder das chamas. E ali eles puderam contemplar a grandeza desse Deus. Eles puderam contemplar o poder deste Deus. O poder deste Deus
que veio em resposta à coragem desses jovens, à coragem desses crentes, à fidelidade deles, ao seu amor, quando o próprio Deus enviou o seu anjo, o anjo do Senhor. E ali, no final do texto lido nesta noite, aqui no versículo 26, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou. Você pode imaginar isso? Você pode reconstruir aí na sua mente, ouvindo a palavra de Deus, esta cena? Ele se aproximou da fornalha e ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Vamos ler o versículo 25. O versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. E nós tivemos aqui, então, esta demonstração visível do poder de Deus, com a aparição deste anjo, o anjo do Senhor, que livrou esses 3 crentes, que livrou esses 3 jovens, de maneira que eles ficaram ilesos. E o que é mais interessante, eles andavam pelo fogo, eles caminhavam pelo fogo. Ou seja, Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre as moléculas do fogo. E ali Ele neutralizou aquelas chamas e protegeu os seus servos. E o resultado da fidelidade desses 3 jovens, desses 3 homens, resultou em louvores a Deus, resultou em glórias naquela nação, na Babilônia, onde ali aquele rei que se auto-intitulava Deus, que se auto-idolatrava, ele, no versículo 26, ele nos diz assim: Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Glórias a Deus! Que coisa maravilhosa que nós estamos nesta noite contemplando a palavra do Deus vivo, a palavra viva do Senhor, com este exemplo vivo daquilo que Deus realizou neste dia, através da fé, da coragem, da entrega desses homens que não se prostraram perante aquela estátua de ouro, que não temeram pela própria vida, mas antes eles decidiram se entregar como uma oferta ao Senhor. Eles decidiram se entregar como uma oferta de aroma suave, com um cheiro agradável ao Senhor.
E ao longo de toda a história e nos dias de hoje, nós temos visto isto. Nós, quando olhamos para os registros da palavra de Deus, quando nós olhamos para os registros da história da igreja ao longo dos últimos séculos, nós vamos ver que milhares de cristãos foram torturados, cerrados ao meio, decapitados, enforcados, mortos ao fio de espada, mas eles se mantiveram fiéis ao Senhor, eles não abandonaram ao Senhor, eles não desviaram, porque eles sabiam que havia nos céus reservado para eles uma morada eterna, uma habitação eterna com o Senhor. E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nessa live da Igreja O Brasil para Cristo, do Jardim São Luís, em Embu das Artes. Este exemplo de coragem, esse exemplo de fé, esse exemplo de maturidade, de saber que nós podemos sim sermos levados para a fornalha ardente com a permissão de Deus. Podemos sim sermos conduzidos ao fogo, sermos conduzidos à cova dos leões com a permissão do Senhor. Mas tenha certeza, deixa aqui, filha, que eu preciso ver o horário, deixa aqui. Dani, nós precisamos entender que se Deus permitir nós irmos para a fornalha ou para a cova dos leões, ou passarmos por qualquer quarentena que seja, por qualquer pandemia que seja, nós não vamos passar sozinhos. Ele está passando conosco. Por isso, fique firme, mantenha a sua fé no Senhor, renove a sua aliança com o Senhor, busque mais o Senhor, se dedique mais ao Senhor, esteja mais com Deus nos seus momentos aí na sua casa, principalmente você que não está indo trabalhar, você que por alguma razão você está permanecendo na sua casa. Dedique maior tempo ao Senhor, à leitura da palavra, à oração. O resultado disso tudo, sabe qual? Foi com a atitude que Sadraque, Mesaque e Abednego teve, foi a glória de Deus. Foi louvores ao nome do Senhor. Eles poderiam ter sido consumidos por aquela chama. Ainda assim, caso eles tivessem sido consumidos pelas chamas, o resultado final também teria sido louvor e glória ao nome do Senhor. Porque o sangue dos mártires, o sangue daqueles que entregam suas vidas pela causa de Cristo, é semente para outros virem a crer e a confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Isto está acontecendo agora em países fechados, em países do Oriente Médio, em países da Ásia, em muitos países onde muitos cristãos estão morrendo corajosamente, honrosamente pela causa de Cristo, mantendo a bandeira do nome de Jesus erguida. E com a morte desses cristãos, esses soldados, esses criminosos, muitos estão se convertendo ao Senhor por conta da coragem desses exemplos de cristãos que, mesmo em meio às fornalhas ardentes, às perseguições, às provações, às perdas, às lutas, às epidemias, as pandemias, as quarentenas, eles continuam fervorosos, eles continuam
amando ainda mais ao Senhor. E o Espírito de Deus, nesta noite, com base nesta palavra, Ele pergunta para mim, Ele pergunta para você: como está o nosso amor pelo Senhor? Nós estamos dispostos a sofrer um pouco mais por Cristo? Nós estamos dispostos a padecer um pouco mais por Cristo? Ou nós somos daqueles que não conseguem resistir, suportar as temperaturas mais elevadas das fornalhas ardentes que a vida cristã reserva para nós ao longo de nossa caminhada, como a que estamos sendo submetidos agora? Como é que está a sua fornalha neste momento que estamos passando? Muitos estão ficando desempregados, outros com redução de salário, outros não sabem o que vai acontecer. O fato é que nós precisamos entender que aqueles que querem seguir a Cristo irão passar por muitas provas, por muitos sofrimentos e por muitas tribulações. E é por este caminho que importa a nós entrarmos no reino de Deus. Entrarmos no reino de Deus com alegria, mesmo em momentos difíceis, como o que nós estamos passando, como o que nós estamos sendo submetidos. É um tempo de maturidade, é um tempo de aperfeiçoamento. É um tempo onde Deus, com esta fornalha ardente, está provando a nossa fidelidade a Ele, está provando a nossa paciência, está provando o nosso amor, está provando o nosso silêncio diante da provação, de nós caminharmos aguardando no Senhor, sem murmurarmos. O resultado final disso tudo, para nós orarmos, então, no versículo 28, disse então Nabucodonosor, no capítulo 3, você que entrou agora e nos acompanha, capítulo 3 do profeta Daniel, versículo 28, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Eu tenho certeza de uma coisa: esse texto nos dá base para falarmos isso, que quando tudo isso terminar, quando esta quarentena, esta pandemia terminar, se nós nos mantivermos firmes com o nosso coração no Senhor, aguardando no Senhor, nós seremos promovidos por Deus. Assim como o rei Nabucodonosor, pela atitude que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram diante da fornalha ardente, de não se prostrarem perante a imagem de ouro, de não adorarem a um outro Deus, dispostos a perder a sua própria vida. E o rei pôde contemplar com os seus olhos a grandeza do Deus de Israel, a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e os promoveu a posições maiores
Deus quer, com toda esta situação que hoje nós vivemos nas nações, trazer aperfeiçoamento para a sua igreja, trazer maturidade para a sua igreja, trazer instrução e edificação para a sua igreja, fortalecer o seu povo. E assim, se nós nos mantivermos firmes como esses 3 homens de Deus se mantiveram, no final sairemos mais fortes. No final sairemos com mais experiências e seremos, pelo próprio Deus, promovidos a novas posições com Ele, no nosso relacionamento com Ele, no nosso ministério, independente de posições que viermos a ocupar. Tenha certeza de uma coisa: quando tudo isso passar na nossa caminhada, tanto agora nesta pandemia, como no futuro, em outros momentos difíceis que viermos a passar, e passaremos, porque a Bíblia nos ensina e a Bíblia nos adverte acerca disso. Se nós continuarmos sempre fiéis ao Senhor, jamais o abandonando, Deus tem para nós recompensas nesta vida e na era vindoura. Fique com esta palavra de encorajamento, com esta palavra de fé, com esta palavra de ânimo, com esta palavra de exemplo da vida desses 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se importaram em perder a própria vida, mas honraram a Deus e desafiaram aquele rei poderoso daqueles dias. Amém, querido? Vamos nesse momento, então, para encerrarmos aqui o culto. Estamos nos aproximando das 9 horas, das 21 horas. Estamos nos aproximando. Temos aí 3 minutos. Se você deseja fazer algum pedido de oração, coloque aqui embaixo na tela o seu pedido de oração, que nós estaremos orando neste momento. Nos acompanhe nas redes sociais. Nós temos os nossos cultos online. Sábado agora nós teremos às 20 horas culto. No domingo às 18h30 nós teremos o culto de missões que as igrejas do Brasil para Cristo celebram todo o 3º domingo de cada mês. Eu aproveito esta oportunidade que nós estamos aqui para pedir a sua oração pelos nossos missionários, que são nossos filhos amados, que estão hoje a Missão Desafio, agência missionária oficial das igrejas do Brasil para Cristo. Nós temos hoje missionários espalhados em 25 nações, em torno de 258 missionários, 113 igrejas plantadas. Nós estamos na Índia, estamos no Camboja, estamos no Nepal, estamos na Tríplice Fronteira, aqui Argentina, Paraguai, Brasil, estamos na Bolívia, estamos no Peru, estamos na Jordânia, estamos em Burkina Faso, estamos no Togo, no Benin, estamos no Magrebe, estamos em Moçambique, estamos no Haiti, estamos em muitas nações, para a glória de Deus. E no Brasil, com a força-tarefa nacional, atuando em meio aos povos ribeirinhos, aos ciganos, aos quilombolas, aos indígenas, aos segmentos menos evangelizados. E todo o 3º domingo de cada mês, as igrejas do Brasil para Cristo recolhem a oferta missionária nacional. E é através deste mecanismo de recolhimento das ofertas que o Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo envia para a Missão Desafio, que distribui para todas essas nações, e esses valores chegam até os nossos missionários e assim paga a conta de luz, paga a conta de água, paga o aluguel da igreja,
coloca gasolina no carro do missionário, ajuda na compra de material evangelístico. Estamos vivendo um momento muito delicado, as igrejas estão fechadas, mas nós estaremos de plantão no domingo na nossa igreja, o Brasil para Cristo, ali do Jardim São Luís, em Embu das Artes, com o nosso querido pastor Daniel Teruel, das 10 da manhã ao meio-dia, onde nós estaremos recebendo a oferta missionária nacional. Mas se você não puder ir por alguma razão, você pode ver também nos nossos canais de comunicação, tanto da nossa igreja, como da Missão Desafio, como também do escritório regional, da Missão Desafio, da Superintendência Sudoeste, o Conselho Nacional. Tem uma conta onde você poderá fazer o seu depósito, depois nos enviar este depósito e nós vamos identificar a igreja depositante, para assim, unidos, juntos, neste grande amor, nesta grande fé, nesta grande comunhão. Claro, você que pode, se você não pode, está desempregado e não tem condição, que Deus te abençoe, mas se você puder, nós contamos muito com a tua oração, com a tua oferta, para que nós possamos, neste domingo, recolher a oferta missionária nacional e abençoar os projetos missionários no Brasil e nestas nações, para que assim o nome de Cristo seja anunciado e continue sendo anunciado e o Evangelho pregado, nós possamos ver através da sua vida, generosidade, amor, esses missionários pregarem a palavra de Deus e muitos se converterem. Se você crê nisso, aí mesmo onde você está, louve ao Senhor com alguma palavra de louvor e adoração. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus continue te fortalecendo, te guardando, te abençoando. Não esmoreça, meu irmão, não esmoreça, minha irmã. Família abençoada da Igreja Brasil para Cristo, do Jardim São Luís, em Embu das Artes, e todos que nos ouvem, não esmoreçam, não percam o ânimo, não percam a fé, não percam a confiança no Senhor. Ele está presente, Ele não está indiferente, porque Ele é o Deus presente, é o Deus vivo. Sigamos firmes a nossa caminhada de fé. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, pelo exemplo de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, por esta palavra que vem para nos encorajar. E nós pedimos ao Senhor que continue nos fortalecendo, continue derramando da Tua graça sobre as nossas vidas. Cada pessoa que nos ouviu, Senhor, nesta noite, que está ainda conectado, aquelas que estiveram conectadas e as que virão a se conectar, assistindo a esta live, Senhor, a esta palavra que o Senhor nos deu esta noite, que todos sejam fortalecidos, encorajados, recebam fé, recebam ânimo, recebam disposição para sofrer pela Tua causa, para padecer pela Tua causa, para dar o bom testemunho, Senhor, até que o Senhor complete todas as coisas, Senhor, seja neste momento que nós vivemos com esta quarentena, com esta pandemia, ou no futuro, que o Senhor derrame sobre nós esta unção, para nós continuarmos ainda mais fervorosos, dedicando a nossa vida ao Senhor. Fortalece o cansado, fortalece o abatido, fortalece o desanimado, fortalece aquele que está perdendo as forças, Senhor, aquele que está desempregado, que ficou desempregado neste momento, Senhor, que não tem recursos, visita o seu lar, faz um milagre, contempla sua casa, contempla suas necessidades. Aqueles que neste momento nos ouvem, estão clamando por um socorro no casamento, por um socorro
com relação aos filhos, por um socorro na saúde, nós pedimos ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor ouve a oração de um justo, porque o Senhor ouve as intercessões do teu povo, e nós clamamos pela igreja local, nós clamamos por todos os nossos amados irmãos que nos ouvem, pela igreja de Cristo espalhada em toda a terra. Aproveitamos esse momento, levantamos também um clamor pelas nações, por todos os povos, por todos os missionários. Senhor, nós oramos pelas autoridades constituídas nas nações, no Brasil, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor guarde os médicos, os enfermeiros, para que o Senhor faça cessar esta pandemia, Senhor, para que o Senhor nos leve de volta aos cultos presenciais, para que o Senhor nos leve de volta, Senhor, à liberdade que antes tínhamos de estarmos indo e voltando, Senhor, às ruas, aos cultos, se assim for da tua vontade, Senhor, no tempo teu, da forma sua. Tudo que nós te pedimos é que o Senhor nos mantenha firmes e que o Senhor nos traga o pão nosso de cada dia e que não nos falte saúde para nós continuarmos louvando ao Senhor. Visita os leitos, visita as UTIs, Senhor, aqueles que estão contaminados por esta pandemia, Senhor, envia o anjo da cura, Senhor, assim como o Senhor enviou, Senhor, o anjo do Senhor nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Te louvamos por todas as coisas, porque o Senhor tem nos sustentado neste momento difícil que nós estamos passando de pandemia, que gera-se no nosso coração uma expectativa tão grande de quando tudo isso vai terminar, Senhor. Nos dá, meu Deus, nos dá fé para nós continuarmos firmes, aguardando, Senhor, o veredito e a palavra final que vem do Senhor sobre as autoridades de todas as nações, em nome de Jesus. Amém? Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanhou esta noite, fique com o Senhor Jesus, fique com o Espírito Santo aí, na tua casa. Louve ao Senhor por todas as coisas que você tem passado, porque Ele é digno de todo louvor, toda glória e toda honra. Abra assim a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, a doce e a rica consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre tua casa, tua família, teus negócios, tua vida, hoje e para todo sempre. Todos digamos amém. Deus abençoe, continue conosco, nos acompanhando ao longo de toda a semana. Eu agradeço ao pastor Daniel Teruel, nosso pastor, e a todos os demais amados membros, líderes e irmãos da nossa igreja, todos que estiveram conosco. Fiquem na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.